do Senhor, jovens professores, estamos aqui para mais uma pré-aula. Continuamos na lição bíblica para os jovens, terceiro trimestre. Hoje nós vamos falar sobre o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Paulo, quando ele escrevia as cartas, ele sempre alertava quem estava ouvindo, de maneira que ele viesse falar para que o comportamento da pessoa, a igreja que estivesse recebendo a carta, soubesse como se comportar com o problema, mas também como se portar diante o problema. Vou melhorar para você entender. Paulo, ele tentava organizar as suas cartas de maneira que ele viesse não afrontar as pessoas que estivessem proporcionando ou causando problemas. Mas ele vinha de uma maneira, ele trazia o assunto de maneira que as pessoas que estivessem na liderança tivessem o cuidado de tratar as pessoas e as pessoas que deixaram de praticar o que era correto, ou as pessoas que não sabiam o que era o correto, viessem a ser alcançadas por uma abordagem que elas tivessem o interesse, a sede de mudança. Então hoje, falando a respeito desse cuidado, nós vamos começar com o texto do dia. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Síntese. O líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. Aos mais velhos. Paulo escreve a Timóteo a maneira em que as pessoas com mais idade precisam se comportar. E também lembra os mais velhos daquilo que eles precisam continuar praticando. Então Paulo fala com Timóteo como Timóteo deve abordar essas pessoas e lembrar essas pessoas daquilo que elas deveriam estar praticando. Quando você estiver de frente à sua turma de jovens, explique para eles o cuidado na maneira de falar com os mais idosos, na maneira de você tratar os mais idosos. Por quê? Porque dependendo da maneira que você falar, sendo viúva, sendo viúvo, dependendo da ocasião de enfermidade ou situação financeira, emocional também que essa pessoa estiver vivendo, a maneira que você falar com ela, se expressar com ela, vai parecer que você quer ser melhor do que ela. Aí nós precisamos lembrar de toda a trajetória de vida dessa pessoa com mais idade. O que ela viveu, o que ela trabalhou, o que ela construiu, tanto na obra do Senhor como em casa no seu altar. Sendo líder de casa, sendo líder do lar, nós precisamos lembrar que essa pessoa se dedicou muito a Deus. Então há um cuidado especial em falar com essas pessoas, porém, precisamos também lembrar sempre elas das obrigações que elas também devem ter, com muito cuidado. Então, o objetivo dessa lição é compreender o padrão familiar bíblico, mostrar o padrão de comportamento no relacionamento do líder com as moças. Isso é muito importante. Explicar a respeito do padrão de relacionamento do líder com as viúvas. O texto base é em 1 Timóteo capítulo 5, versículo de 1 a 16, que diz assim: Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como a irmã, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiramente a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espere em Deus
e persevere de dia e de noite em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, preste atenção nessa parte, manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Na lição anterior, se você ir lá no canal, você vai ver sobre o obreiro provado e aprovado, aquele que tem que ter uma fé irrepreensível. No 8 continua dizendo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só homem. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou a boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não ansiosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Aqui eu também trago uma atenção para você, professor, lembrar os vossos jovens sobre esse comportamento. De casa em casa, se preocupando com assunto que não cabe a ele, ou tentando pegar assuntos que não cabem também. A Bíblia diz que se meter em assunto alheio é como pegar um cão pelas orelhas. Pega um pincher para você ver o barulho que vai dar. Pega um pitbull para você ver o problema que você vai arrumar. Então esse negócio de andar de casa em casa, de assunto em assunto, de problema em problema, pegando fardo que não é seu, lembra? Se meter em assunto alheio é como pegar um cão pelas orelhas. No 14 ele diz, quero pois que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Estavam com Cristo, porém estas estão indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras. E não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Aqui nós começamos com a introdução, depois você pega a sua lição, leia com muito carinho, porque nós vamos falar sobre a essência da nossa fé. A prática no serviço, a prática na adoração e a prática em constante comportamento. Qual é o padrão familiar? Eu trouxe um versículo aqui que me chama muito a atenção, que está em Coríntios, que diz assim, ó, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Paulo continua falando, porque este assunto chegou entre nós, porque há dissensão entre vocês, há discórdia entre vocês. Então ele, antes de exortar, ele lembra do comportamento que deveria ter. Aqui então a gente vai se atentar e lembrar como nós devemos tratar os nossos mais velhos. Olha como Paulo tem cuidado nesse versículo. Ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa. Qual é o verdadeiro exemplo de família? Qual é o cuidado que eu tenho que ter dentro de casa, dentro do lar, com os meus filhos? Você, professor, agora que está ensinando os jovens, motive os seus jovens a não ter um comportamento contra os seus pais, porque é mandamento, honra teu pai e a tua mãe.
É necessário que eu e você entendamos a preocupação que os pais têm conosco. Só que Paulo também lembra. Ele fala sobre o comportamento que está acontecendo. Olha, todos em uma só coisa. Que não haja dissensão, que não haja divisão dentro do lar. Aí é onde Paulo lembra do comportamento. Tenha uma só voz, tenha uma só unidade, caminham na mesma fé, no mesmo caminho, professem o mesmo Deus. Esse cuidado, professor, que você tem que alertar o seu jovem agora, porque esse é o padrão de família. Quando ele tiver que exortar, admoestar ou falar com alguém de mais idade, para chamar a atenção dos acontecimentos que têm se afastado de Deus, é necessário que ele venha ter cuidado no que vai falar. Lembra, vai sempre por dentro da Bíblia, trazendo o versículo bíblico, porém, não num tom de afronta, mas num tom de amor. Olha, Paulo diz na palavra, Deus aconselha pela sua palavra, o Espírito Santo fala por dentro da palavra. É dessa maneira que você vai fazer com que o aconselhamento familiar e a unidade através desse aconselhamento venha a acontecer. Qual é o exemplo de um padrão familiar? O pai e a mãe andam em concordância e os filhos andam em concordância com o pai. E essa casa, em um altar em Deus, seja símbolo de adoração e sacrifício ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vamos para um relacionamento com as moças. Qual é o problema desse relacionamento com as moças? Nós precisamos ser diligentes, respeitosos e manter uma postura de quem pode aconselhar. Mas lembre, você é uma testemunha de Cristo. Lembre, você é testemunha de Cristo. Pessoas olham para você, e têm você por referência. Então, cuidado com as suas atitudes. Paulo, a Timóteo, capítulo 5:2, ele vai dizer: as mulheres idosas, como as mães, as moças, como as irmãs, em toda a pureza. Lembra, a Bíblia diz que o obreiro ele tem que ter boa consciência. Então, quando você se apresentar diante a uma mulher, lembre que a sua consciência tem que estar sã. Não vá com dois pensamentos. Não vá alimentando desejos. Você, jovem, se consagre, ore, peça direção para Deus. Se está tendo alguma dificuldade em alguma área pessoal sua, chame seu líder, se aconselhe. Não deixe aflorar esse desejo e não viva esse desejo para que você não se prejudique lá na frente. Fazendo assim com que esse relacionamento continue puro, sem má intenção. Seus olhos revelam o seu coração, porque a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, porque os nossos olhos são luz para o nosso corpo. Então use os seus olhos para manter o seu foco em Cristo. Assim você não vai alimentar em nenhum momento a carne, mantendo em você a essência da fé, a pureza para com todos e todas. Mandamento às viúvas. 1 Timóteo 5:4 diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Qual é o comportamento que eu devo ter na maioridade? Qual é o comportamento, você líder, que vai aconselhar alguém da maioridade? Você vai lembrar a ele da essência que ele carrega, num tom de voz que não soe como afronta, como acusação, como apontamento. Você vai trazer para perto e com o mesmo amor que os teus avós e os teus pais cuidaram de você. É o amor e o comportamento que você vai oferecer para essa geração. Para essa geração de mais idade. Você vai ter o cuidado que eles tiveram com você quando você era criança, adolescente, moço, adulto. É esse cuidado que você vai ter com eles. O cuidado de lembrá-los que da mesma maneira que eles te amaram para oferecer educação e alimento, é o carinho e o amor que você vai oferecer para eles e para lembrá-los da carreira na fé, a postura que eles tinham durante a carreira
e a postura que eles devem ter. Aqui nós concluímos então. A palavra de Deus é completa, ela tem lições para todas as áreas da nossa vida. Vimos hoje como é importante ter relacionamentos saudáveis em família, para que nos sirvam de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas da nossa vida. Vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a maneira como cuidamos de nossos familiares, especialmente nossos pais e avós, em suas necessidades. O que são as suas necessidades? A idade vai chegando, a coordenação motora já não é a mesma. Ajude a subir a escada na igreja, ajude a carregar as bolsas do mercado, ajude seu avô, ajude na igreja, sirva a igreja. A igreja são os membros, não é somente a estrutura, sirva os membros, chega no culto, ajuda aquele velhinho a subir a rampa, ajuda aquela senhorinha a subir as escadas, ajuda, dá o lugar para eles, dá a vez para eles. Ah, mas eu preciso sentar lá naquele lugar. A Bíblia diz, senta nos últimos bancos. Porque porventura você sentando no primeiro, pode chegar alguém que vai tomar aquele lugar e você vai ter que dar o lugar a ele. Antes de você querer o lugar de destaque, lembra, alguém já batalhou para que você hoje seja servido. Trate todos com carinho que eles merecem. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe seu comentário, compartilha, nós precisamos da sua opinião para que cada vez mais nós podemos servir aqui no canal melhor ao seu crescimento. Que Deus possa abençoar você, professor, nas próximas aulas e a sua turma, em nome de Jesus. Amém.